Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma live com uma convidada super especial. Estou aguardando vocês entrarem e o tema também é um tema bem importante. Bem importante. Então, estou esperando a doutora Ana Lúcia Ricarte entrar, a minha convidada especial de hoje. Vai ser muito bom para todos nós conversarmos sobre esse importante tema. Boa noite, Renata querida, Thaís, Kátia. Sejam todos super bem-vindos. Ana Ricarte, deixa eu convidar você, deixa eu ver como que eu faço aqui. Ana, você, deixa eu ver aqui. Ana, querida. Entrando. Olá, bem-vinda, Olá. minha querida Ana. Tá bem a claridade aí? Tá bom, acho que podia ficar talvez mais claro um pouco. Peraí. Já Epa! vou te apresentar para o pessoal que está chegando. Que bom. Edna, Eliane. Boa noite, pessoal. Boa Sejam todos noite. super bem-vindos. Agora eu tô bem de Marta. pertinho, dá para Isso, vamos tirar o conversar. óculos. Eu Boa quero noite, apresentar. Elaine, Ruth, Boa noite, Marta. Marta. Oi? Não estou ouvindo. Você não tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Pronto, estou. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Vamos lá. Laís. Pessoal, super bem-vindo, super bem-vindo. Kendi, boa noite. É a Renata. Evelyn. Então, vou apresentar, vamos esperar só mais um pouquinho. Doutora Ana Lúcia Ricarte, Laís. É uma honra, um prazer te convidar para falar aqui com a gente sobre esse tema tão importante. Vou te apresentar para o pessoal, tá? Deixa o pessoal chegar um pouquinho mais e falar da doutora Ana Lúcia Ricarte, que nós estamos numa trilha em conjunto, né? Alessandro, bem-vindo. Nós estamos numa trilha importante, eu falo sobre abuso em termos emocionais, relacionamentos tóxicos, todos já conhecem. Nós vamos numa jornada de ampliação de consciência sobre esse importante tema. E Márcio, bem-vindo também. E nós estamos sobre esse importante tema de abuso emocional e a doutora Ana Lúcia fala do mesmo tema, porém com o olhar jurídico. Doutora Ana Lúcia, vou falar um pouquinho sobre o currículo dessa pessoa maravilhosa que advoga há mais de 27 anos, tem uma causa muito importante, é pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, Direito Empresarial, formação em mediação, curso de Direito Sistêmico, formação em práticas colaborativas pelo IBPC, cursando CNV, que é fantástico, eu já fiz o curso também, amo de paixão. Muito bom. Que é a comunicação não violenta, né, doutora Ana? E Isso. Também presidente da Comissão de Família e Tecnologia pelo IBDFAM Mato Grosso, diretora da Associação Brasileira de Advogados em Mato Grosso. Só isso, né? Só isso. Nem chega perto muito do seu bem-vinda, doutora Ana. Oi? Nem chega perto do seu currículo, né, Silvia? Imagina, tem um currículo fantástico e ainda por cima um livro editado que está fazendo o maior sucesso, principalmente aqui com as colegas, né? Cada dia uma colega que fala para mim que adorou o livro, que comprou o livro, que não para de ler o livro. E realmente esse despertar é muito importante, né? Despertar as pessoas
do que é o abuso emocional, do que é o narcisista perverso, o que isso causa na vida das pessoas. Então, é importantíssimo que as pessoas leiam, que as pessoas conversem. E agora, diante dessa nossa conversa, começou a surgir a situação seguinte. Muitos de nós que advogamos na área de família, isso eu vejo no Brasil inteiro, as pessoas reclamarem, é o pedido das perícias. Então, o que acontece? Primeiro, que para você atender uma pessoa que vem de um abuso emocional na área de família, você precisa compreender o que é um abuso emocional. Então, o relacionamento advogados e psicólogos, o relacionamento dos advogados com os psiquiatras, ou seja, com toda a saúde mental, ela é muito importante. A leitura de um livro como o da doutora, que é Os Sequestradores de Almas, também ajuda muito o profissional da área de direito que atua com esses conflitos. Então, quando uma pessoa está vivendo um abuso emocional, há necessidade que o profissional tenha um pouco de leitura e contato com psicólogos constantes, fazendo uma série de cursos também relativos a relacionamento humano, para que ele possa entender como é que ele vai primeiro acolher esse cliente. Depois ele precisa tentar identificar qual que é a melhor maneira de ajudá-lo. Por quê? Porque eu tanto posso estar recomendando um psicólogo para tratar essa pessoa, para que ela já comece, porque elas chegam normalmente para nós, essas pessoas vítimas de abuso emocional, muito fragilizadas, com muito medo. O abusador, ele consegue fazer com que a pessoa ache que só o que ele está falando é que vale. Então, ele fala, eu vou te tomar um filho, você não tem como viver. Mesmo que seja uma coisa, às vezes, absurda do ponto de vista jurídico e até fático, porque tem umas coisas assim que as pessoas chegam contando para nós que todo mundo sabe que aquilo não tem nexo, tá, entendeu? Falar que aquilo vai acontecer. Não é nem de conhecimento de direito, mas tem coisa que é absurda. E a pessoa acredita... Não, mas ele disse isso, mas ele disse aquilo, ele acabou de dizer... Por quê? Porque foi tanto tempo a repetição, né? O abuso, que a pessoa, mesmo que ela encontre um advogado que fala, olha, o seu direito é assim, o mundo funciona desse jeito, as coisas não funcionam assim, ou seja, que explique como é que funciona o direito de família, não é contra o outro lado, mas que explique o que é a família, o contexto. Essa pessoa, ela duvida, porque ela já está contaminada. Então, primeiro, o profissional que atende uma vítima de abuso emocional, ela precisa entender o que é vítima de abuso emocional. Segundo, ela precisa entender e pelos protocolos que a gente cria, das perguntas que eu vou fazendo, entender em que contexto está esse abuso. Pode ser um abuso provocado por mero machismo, por psicopatia, entendeu? O outro lado pode ter uma série de situações e eu preciso ver com o que eu estou lidando. Então, isso é um ponto. E o segundo ponto que nós começamos a observar é que, assim, como pouquíssimos advogados leem livros sobre narcisismo perverso, até porque esse tema, ele nunca ficou circundando. Eu falo por mim, que sou uma advogada que tem 27 anos que advogo na área de família, eu vim a descobrir que isso existe, gente, tem 4, 5 anos. E assim identificar quando esse abuso emocional é com a criança e não é mais com a mãe, porque às vezes a mãe nunca conviveu com o pai da criança, só teve a criança. Quem convive com o outro lado, com o pai ou com a mãe, é a criança. Nem toda criança nasce de um relacionamento de casamento, onde aqui, entendeu? Em que a mãe sabe muito bem quem é o pai.
tem mãe de criança ou pai de criança que não sabe quem é o outro lado, que nunca viu a família, que não sabe o contexto histórico. Isso é comum hoje em dia. Então, o que nós tínhamos? Muita dificuldade na hora de fazer os pedidos. Por quê? Porque o pedido numa ação, ele é tudo. Quando você distribui informando para o juiz, ou quando é caso de criança com abuso emocional, muitas vezes, quando eu não tenho um caso muito complexo, eu opto por denunciar direto ao Ministério Público determinados tipos de abuso, que chega até no abuso físico da criança, para eu não correr o risco, porque assim, o abuso físico, gente, é tranquilo. Você vai lá, faz o laudo, faz o BO, faz o laudo no ML, o promotor pede, suspende poder familiar, suspende isso, suspende aquilo. É uma maravilha. Mas quando a gente vai explicar que a criança está sofrendo abuso emocional, é muito difícil. Porque como eu não sou psicóloga, eu tenho que me valer da literatura que aí tem. E não só, né, Ana? Tem mais uma coisa. Além de você, que é advogada, lidar com a literatura e você ser conhecedora, essa questão do abuso emocional, tem fatos que são muito evidentes, como você mesmo disse, que a pessoa vai falar no judiciário, vai falar com você e o pessoal vê, nossa, isso daqui é confusão, confusão dela, tá entendeu? A mãe que não quer deixar o pai ver. Mas tem situações, isso que é o mais grave de tudo, que são situações veladas, são situações de abusos muito manipulados, onde o abusador ele vai tecendo um fio para dar um nó, tanto no judiciário quanto na mãe, e a mãe ou o pai, seja quem for o abusador, sabe que existe um abuso, a criança volta diferente, a criança fica assustada, e existe uma inversão, muitas vezes de manipulação, um jogando contra o outro a questão da alienação, dos maus tratos. Da autoalienação. Então, o que acontece? O profissional, gente, principalmente, por isso que assim, que existe todo... Aí eu vou chegar no movimento que nós começamos a fazer, eu e Silvia, né? Eu e a doutora Silvia. Por quê? Então, eu sempre tive muita dificuldade, né? Falei, gente, aí chega assim, olha, meu filho tem 9 anos de idade, ele não quer visitar o pai. Então, por quê, né? Pode ser por uma N fatores. Isso não significa que a gente tem que pensar logo que o pai é mau ou que o pai é ruim. Pode ser que na casa de um pode tudo, na casa do outro não pode nada, e aí a criança já começa a não querer ir para a casa do pai. Pode ser que o pai não interaja com a criança, ou seja, eu tenho desde casos de pais que são casados, de novo, entra para dentro do quarto e deixa a criança lá fora. Quer dizer, uma criança cheia de energia, ela quer correr, ela quer brincar, ela quer passear. É o final de semana dela com aquela família. Então, eles saem, almoçam, voltam. Ele não pode descer sozinho, porque aí o pai fica a tarde toda dormindo, acorda, sai para jantar, para comer uma pizza, volta, e aí a criança não quer, porque aí ela tem no prédio dela as crianças que ela brinca, tem desde isso até o abuso emocional narcisista, não é? E a alta alienação também. Então, nós como profissionais, nós temos que mais ou menos acolher bem os clientes que chegam, ouvir, ler muito, conversar muito e direcionar esse cliente para o psicólogo. Se o problema é com a criança, eu não vou julgar se o pai é bom, se o pai é ruim. Quem vai dizer para mim o que está acontecendo é o psicólogo. Então, se a criança não está sofrendo abuso sexual, isso não está acontecendo. Beleza. Então, é alguma coisa. Então, vamos descobrir, vamos investigar. Então, um psicólogo vai conseguir falar para mim, advogado, o que está acontecendo. Olha, o que está acontecendo com essa criança? Ah, não, a criança tem isso, a criança... Vai saber dizer. Se for abuso emocional, aí sim você pode distribuir uma ação explicando o que está acontecendo. Agora, na hora de você fazer o pedido,
é importante que você saiba o que é que você está lidando. Porque se é possível autoalienação por abuso emocional narcisista, eu tenho que pedir o exame de Rorschach. E não é E todo é isso que é o importante. o importante. Também. E não é todo É juiz muito que importante. procede, não é todo advogado que sabe da existência. Outro dia, doutora Silvia, eu vi uma coisa que me arrepiou. Um colega falou assim, advogar na área de família é fácil, você pegar a jurisprudência dominante. Eu falei, meu Deus do céu, é fácil quando o casal chega feliz da vida e fala assim, queremos fazer um divórcio amigável. Aí é. Agora, não é fácil. Por quê? Porque nós estamos lidando com vidas. E cada família, ela vive dentro de um contexto social, emocional. E se eu fizer a coisa errada, como a tentar apagar incêndio com gasolina, dar orientação precipitada, entendeu? Não saber lidar, porque é diferente essa área, né? Para quem quer... Porque eu falo assim, divórcio saudável. Divórcio saudável não significa que a pessoa vai fazer acordos. Divórcio saudável significa que a pessoa vai se tratar. Então, se eu recebo a esposa ou o marido, como outro dia eu recebi um marido vítima de abuso emocional, a primeira coisa que eu quero é que ele se trate, ou que ela se trate. Por quê? Porque eles não vão me ajudar. Eles não conseguem me dar apoio. Eu tenho, às vezes, causa que a pessoa não consegue nem opinar qual é o melhor plano parental. Porque ele não consegue, fica tão desorientada que ela não consegue falar assim, não, eu quero... Como é que isso funciona? Funciona assim, um plano parental, quantos dias fica com você, quantos dias com outra parte, o que você acha isso, o que você acha... Não! Ela não conseguia tomar essa decisão de tão doente. Eu falei, você vai Então, tratar, só uma coisa eu aqui, preciso disso. doutora. Aqui a gente vê dois pontos que são muito importantes. Nesses casais, quem está passando por muito abuso, por muita autoalienação, então como fica difícil a parte cognitiva, a parte de você entender com claridade o que é bom para você, você já tomou um grande passo, que vai ser a separação, no caso que precisa mesmo se separar. Então, esse processo terapêutico para a pessoa começar a ter discernimento, começar a fazer a rede refazer a rede neurológica para ter o pensamento claro e discernimento. Esse é um ponto muito importante. O segundo ponto, que é muito importante, é como que as pessoas podem revelar que existe um abuso. Como que você revela e como que os advogados, a parte jurídica, vai dar crédito para esse abuso, que é aquilo que eu já estava falando, quando ele é muito velado. Então, quando as conversas são difusas e quando o advogado que já conhece sobre o tema sabe que existe algo aí no ar e que a psicóloga, quando tem psicóloga, ela vai falar com todas as letras o que está acontecendo através da criança. A gente está pensando hoje muito fortemente nas crianças. Tenho várias pacientes há mais de 20 anos trabalhando com questões de abuso emocional, onde as crianças passam a ser literalmente reféns de abuso emocional. Quando muitas vezes sai o abuso para a esposa ou para o marido, no caso, e vai para o filho. Ou esses pais nem pensam na criança e essa criança fica à deriva. Como é que você vai lidar? Como que os juristas, os advogados, eles vão lidar com questões que muitas vezes não estão claras e que os pais estão pedindo, e muitas vezes eu já ouvi de muitas mães muito desesperadas, e isso é uma das razões principais e fundamentais que eu chamo a doutora Ana, porque ela conhece profundamente a parte do narcisismo perverso, dessas psicopatias. Então, como precisa de advogados competentes para poder separar o joio do trigo, para não ser engambelado, como ela pede muitas vezes esse teste de Rorschach. Como? Para não ficar julgando. Não, tudo é mal, não. A gente tem que saber identificar o que é pior nisso tudo. Então, o adulto, gente, de alguma maneira, ele vai procurar ajuda uma hora. E ele vai conseguir se divorciar desse narcisista. O filho, não. Se eu não tiver uma legislação que proteja esse filho,
Filho não tem como se divorciar de pai e mãe. Filho precisa que quem está vendo que o outro lado está alienando ou que esteja abusando emocionalmente, porque a alienação ela é um abuso emocional. Então, eu vou tratar tudo como abuso. Teve até uma pergunta, qual é o teste para isso que a gente... Nós estamos em pauta. Parental, tem testes próprios, né, para você ver o abuso pela desconstrução da imagem do outro. Mas o abuso emocional que nós estamos falando aqui, doutora Flávia, é aquele causado pelo narcisismo, pelo narcisista perverso, entendeu? Que é um abuso que causa danos muito maiores. E esse exame, como é uma psicopatia, é o teste de Rorschach, né? E esse teste, por exemplo, tenho 27 anos de profissão, eu nunca vi ninguém pedir. Na vida. Essa que é a questão. E tem o das pirâmides de Pfister também. Então, são testes que eles vão denunciar sem jeito da pessoa burlar esse teste. Ela pode ver, isso que eu adoro nesses testes, a veracidade deles. Ela pode até buscar as respostas na internet. Mesmo assim, vai ser falho. Vai ser falho porque é muito além do que ela pode encontrar de resposta. Ninguém pode obrigar no Brasil a ninguém a fazer teste nenhum, tá? No Brasil, a gente não pode obrigar. Só que, se dentro do processo tiver indícios de que há abuso emocional e tiver um psicólogo que diz que aquela criança está sofrendo dano, a gente tem o ECA que não vai deixar, tá? Porque o ECA tem previsão que a criança não pode ser humilhada, que a criança não pode sofrer abuso emocional. O ECA hoje, ele já prevê a questão do abuso emocional. E ele explica muito por cima o que é o abuso. Mas o que não tem no ECA? Exatamente isso. A especificação clara do que é considerado pelo direito abuso emocional. Então, fica muito na subjetividade de quem vai dizer para o advogado que aquela criança está sofrendo tal do abuso. E aí vem a reclamação também, não só de advogados, mas também de psicólogos, que não aceitam colocar no papel o que aquela criança está passando por medo. Então, o que eu costumo falar para as minhas clientes? Olha, cuidado, porque é o seguinte, se o psicólogo ele precisa saber o que ele quer da vida. Se ele quer ser um psicólogo só de análise, sem nunca ter que ser, testemunha ou fazer laudo em juízo, ele não pode mexer com esse tipo de coisa, tem que fazer outro tipo de análise. Porque se ele trabalha com crianças e a criança fala que sofreu um abuso, ele tem que botar no papel. E ele tem que tomar providência. Aí ele não quer pôr no papel porque ele não quer ser envolvido num processo, porque ele vai ter que ir lá prestar depoimento, ele vai perder consultório. Ele não quer. Então, quem não quer bulir com justiça, nem dar laudo, nem falar que alguém está passando, não pode tratar essas situações. Tem que procurar uma outra área para trabalhar. Porque se você escolhe uma área que você vai tratar criança, que você vai tratar família, você vai encontrar alienação, você vai encontrar abuso físico, você vai encontrar abuso sexual, você vai encontrar abuso emocional. E você tem a obrigação de colocar no papel, tá no ECA. Eu tenho obrigação legal, eu e qualquer cidadão tem obrigação legal de denunciar qualquer tipo de abuso contra criança e contra adolescente. Então, as pessoas, tem muita gente que não tem preparo, ou então fica com medo de colocar. Outro dia eu atendi uma criança que a mãe espancou a criança, porque ela tem problema, tem conflito com ele. Olha só, essa criança vinha sendo tratada por um psicólogo X. Essa criança sofreu abuso emocional, abuso físico, e no último abuso físico, porque essa criança vive em tapas e beijos com essa mãe desde que nasceu. Hoje ela tem 10 anos de idade, 11 anos de idade. E a última surra que essa criança tomou, ela ficou toda marcada. Aí levaram ela para fazer um BO,
Aí eu falei assim, então ela está fazendo tratamento? Tá, então me traz. Ah, a psicóloga não quer pôr no papel. Como assim não Então, quer pôr no olha papel? só, além do psicólogo precisar colocar no papel, só vou responder aqui o outro teste que eu falei, é o teste das pirâmides de Pfister, que também é muito bom. E também, olha, aqui tem aqui os psicólogos, até do CRAM, sentem receio, não existe preparo. Então, olha só, a gente está fazendo essas lives, a gente vai entrar num contexto maior jurídico por conta disso. Além das psicólogas, que são psicólogas das crianças, muitas das crianças não têm psicólogos formais, então não tem esses psicólogos. Tem a parte jurídica, que também tem psicólogos que são formados, são psicólogos forenses, não é? São Mas psicólogos que... essa formação, por exemplo, Cuiabá, Então, mas é isso que eu estou falando. não tem essa Mas formação. pera um pouco, é isso que eu estou falando. Então, esse movimento que a gente está fazendo é para tantos psicólogos, é isso que eu falo, tantos psicólogos que atendem as crianças, como na hora que vai vir eles pedem para a justiça, que o psicólogo vai lá e veja. Esses psicólogos também precisam ampliar o próprio conhecimento para eles poderem dar laudos bastante claros, porque o que a gente está falando é que é vida de crianças que corre risco para um futuro, pode estragar muito da possibilidade de vida dessas crianças por conta desse tipo de abuso. Então, isso daqui é profilático. O quanto antes se tem na mão um instrumento que pode denunciar esses pais que estão dando abuso, estão abusando, inclusive, olha, a gente vê de abusos entre adultos, são adultos. E adultos que, quando despertam, eles vão procurar recursos, eles vão procurar a justiça, vão tomar outro rumo de vida, mas uma criança é indefesa. Ela é totalmente indefesa, ela pega o modelo dos pais como modelo de confiança para a vida. Então, imagina a autopercepção de si mesmas dessas crianças quando os pais estão abusando emocionalmente delas, a crença negativa que elas vão ter delas mesmas, a falta de percepção clara do que de fato é a realidade. Então, é isso que eu e a doutora Ana Lúcia, nós estamos nesse movimento aqui bastante importante, que é um movimento de saúde emocional, de saúde mental e de humanidade, né? Humanidade em relação a todos esses tipos de abuso, e que seja, de fato, feito ações que mudem radicalmente esse tipo de situação que só traz desespero. E quem tem medo desses psicopatas sociais, são psicopatas sociais ou narcisistas perversos, muitas vezes pode até acontecer de existir ameaças veladas ou não, desqualificação dos profissionais. Eu já vi muito disso acontecer. Então, esses profissionais precisam estar muito paramentados e auxiliados pela justiça. E é essa união psicologia e justiça que nós estamos promovendo aqui nessa live. E a doutora Ana é uma árdua desenvolvedora desse aspecto na parte jurídica, e todo o respeito pelo movimento fantástico que ela tem feito, e nós estamos unidas, juntas, nesse desenvolvimento. Eu aqui com a parte da psicologia, a doutora Ana aqui também com a parte jurídica. E mais importante é o seguinte, existem crianças que sofrem abuso emocional, mas elas não falam, elas mudam só o comportamento. E existem aquelas que são um pouco mais, têm uma resistência maior, que chegam e falam, eu não quero visitar meu pai, mas não quero. E não vai. E aí você pergunta, uma criança de 9, 10 anos, ela tem querer? Tem querer sim. Nós temos legislação que apoie isso, tá? Até com menos idade, doutora Ana, até com menos idade. Até com menos idade. Então, o que acontece? Primeiro, eu tenho pouco ou nenhuma formação do que é narcisismo perverso dentro do judiciário em relação aos juízes, em relação aos promotores, em relação aos advogados e até em relação a um grupo de psicólogos, sim. Porque quando nós começamos a falar sobre isso aqui,
era assim, todo mundo olhava para minha cara como se eu tivesse um terceiro olho na testa. Então, o seguinte, você não adianta eu descobrir que tal coisa existe, ir lá e levar para a juíza, olha, ó, descobri que existe. Não. Então tem que haver um movimento. A partir daí, eu convidei a doutora Silvia para que a gente pudesse fazer o primeiro webinar trazendo a desembargadora, juíza, promotora, delegada, advogado, para todo mundo ouvir quais as consequências do abuso emocional praticado por narcisista perverso. O que é um narcisista? E como ele se comporta. E a questão de identificar, gente, não é uma questão de inteligência e nem de grau de instrução, e muito menos de se você é pobre, rico, médio, não. A pessoa mais inteligente do mundo, tem como ser abusada emocionalmente, ela não conseguir identificar que aquilo é um abuso, tá? E aqui, olha... Como eles são envolventes, essas pessoas. É uma doença. E isso aqui, o Alessandro, ele está escrevendo exatamente em confluência com o que você fala, que é os abusos de narcisistas são sutis, ficam bem longe dos abusos físicos. Por isso, são difíceis de diagnosticar. E é fato, é muito difícil de diagnosticar, mas não impossível. Não é impossível. E se eu tiver uma sociedade que entenda mais, que converse mais, eu então vou criar uma maior identificação que aquilo existe. Então, quando eu tive um problema em que a psicóloga me chamou e falou assim, o pai dessa criança é uma narcisista. Aí eu olhei para a cara dela e falei, o quê? Aí ela me explicou o que é. E me falou, olha, nós temos uma grande referência no Brasil sobre isso, que é a doutora Silvia Malaguti. Já fui eu lá seguir a doutora Silvia, né? E aí comecei a ver, comprei o livro dela e li. Gente, eu fiquei assim... Quando eu li o livro, eu percebi que eu também fui mãe não de uma narcisista perversa, mas eu tive uma criação narcisista, sim. Tá? Eu tive. Então, eu comecei a ver o quanto também eu já vivi um relacionamento abusivo. Também. E aí eu fui vendo, né? Aí eu fui lendo. Eu falei, meu Deus do céu, se nós que somos adultos não sabemos o que fazer, imagine as crianças. Porque nós, gente, é aquilo que eu falei, o adulto, ele procura o psicólogo. Se ele souber procurar e o que a gente quer que tenha psicólogo, ou ele vai primeiro no psicólogo e depois no advogado. Ou ele vai primeiro no advogado e o advogado manda ele para o psicólogo. Agora, para um advogado identificar, ele precisa estudar. Para um juiz entender o que está acontecendo, ele precisa estudar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi eu entrei em contato com a doutora Silvia e comecei a fazer meu tratamento com ela, porque eu vi que havia necessidade de fazer um reprocessamento, e aí eu passei a entender muitas coisas que eu não entendia. Fato. Depois, eu convidei a fazer um seminário, que é o que eu falei para os senhores, onde nós reunimos 3 advogados, uma promotora, uma desembargadora, uma juíza, uma delegada e uma defensora pública. Ou seja, eu peguei um representante de cada área. A doutora Silvia mandou 12 livros para cá e eu presenteei cada uma dessas pessoas. Porque a juíza é a juíza. O livro se chama Sequestradores de Almas. É muito importante ler. O livro... Vou pegar aqui para mostrar para vocês, que faz tempo que eu não mostro. O livro... eu entreguei para uma juíza que trabalha com vara de violência doméstica, para uma promotora que trabalha com vara de violência doméstica, para a delegada que atende procedimentos de violência doméstica, para uma defensora que é defensora e atende vítima de violência doméstica, para 2 advogados que trabalham com isso, e mais a desembargadora que é uma pessoa que é muito conscientizada e que tem assim, um nome fantástico. Todos ganharam. Além disso, nós levamos para os juízes da vara da infância e juventude também, e mais alguns juízes e alguns colegas. Enfim, esse foi o primeiro passo.
Esse ano, nós fizemos um segundo webinar, já com o tema Abuso Emocional Nunca Mais. Nesse, nós já mudamos as pessoas, mas também tivemos uma desembargadora extremamente influente, que trabalha muito pelas crianças, pelas mulheres aqui. Tivemos uma juíza da Vara da Família, de Várzea Grande, que é uma cidade conjunta daqui. Tivemos mais 2 advogadas. Ou seja, já ampliamos a quantidade de pessoas que tomaram conhecimento. A partir daí, uma dessas advogadas é a esposa do juiz da Vara de Infância e Juventude, que já levou a doutora Silvia para palestrar para os juízes sobre isso, porque os magistrados todos vão ter, pelo CNJ, que ter uma formação em violência doméstica. E a violência psicológica, ela agora acabou de ser aprovada, que ela é uma violência, entendeu? Criminal. Então, hoje, os narcisistas perversos, eu consegui comprovar que ele está praticando isso, é crime, não é mais só a preocupação em relação à violência física, mas isso vai ser uma outra live que nós vamos fazer, como é que isso funciona. E aí, sempre a nossa preocupação é a criança, porque, novamente, eu repito, o adulto pode enxergar, tanto no psicólogo como no advogado, e se divorciar. A criança vai ter que conviver com o pai ou vai ter que conviver com a mãe, nem que sejam em visitas de final de semana. E eles vão ter consequências. E mais um alerta aqui, que é fato, é muito claro isso daí, e para que as mães que têm dúvida notem a diferença do comportamento, se os filhos começam a se comportar diferente, porque muitas vezes esses abusos não são só, eu tenho medo do papai, tenho medo, ele me põe de castigo. Às vezes a criança não fala por medo dele. Tem que ficar muito esperta para perceber os sinais. Se a criança muda de atitude, se a criança fica mais isolada, mais retraída, se muda algum tipo de comportamento, são vários os tipos de comportamento que podem mudar, que são expressões de abuso quando a criança não consegue falar, não tem condições de falar sobre o abuso. Então, precisa ficar muito atento. Muito certo. Doutora Estela está aqui conosco, ela esteve no segundo seminário Abuso Emocional Nunca Mais, ela preside aqui a Comissão do Direito da Família da ABA e também está na Comissão da Mulher. E está conosco nesse projeto também de difundir. Fizemos, depois desse encontro, agora nós estamos fazendo um e-book sobre abuso emocional, entendeu? Esse e-book vai ser lançado agora dia 31 de agosto, onde lá nós vamos ver se o Brasil inteiro tem acesso a o que é o narcisismo, como que ele funciona, tudo direitinho pela aba. Mas o mais importante foi que quando a doutora, numa das conversas com a doutora Silvia, ela falou assim, gente, a gente precisa de uma lei que fale melhor. Porque no Brasil é assim. Se você não tiver uma lei, é como se aquilo não acontecesse. Ninguém conversa sobre aquilo. Antes da Lei Maria da Penha, violência doméstica, gente, existe desde que o mundo é mundo. Mas as pessoas não discutiam, não faziam live sobre a Lei Maria da Penha. Então, depois que saiu a Lei Maria da Penha, parece que a violência aumentou. Não, ela continua do mesmo jeito. A diferença é que hoje tem como punir. Ou aumentou, agora na pandemia... Ela tem respaldo para isso. Tem respaldo. Então, as pessoas têm alguém para falar, alguém para ouvir. Oi? As pessoas têm com quem falar, olha, está acontecendo isso e elas sabem que elas podem ser protegidas. Então, se nós ficarmos aqui só não, porque é tudo, né? Para Mato Grosso foi tudo os 2 seminários que nós fizemos. Por quê? Porque hoje, pelo menos uns 40 juízes aqui sabem o que é narcisismo perverso. Entendeu? Pelo menos uns 40 juízes sabem porque tiveram acesso diretamente à doutora Silvia, tá? E assim, fora as outras pessoas que teve um dos seminários nosso que tinha mais de 100 pessoas assistindo aqui, né? Então, a gente tem falado muito nisso. Só que a criança precisa que seja melhor definida a questão do narcisismo perverso. Por quê? Porque alguns problemas que afetam pais abusadores podem ser consertados, outros não.
Então, se eu tenho uma doença, por exemplo, com o pai ou com a mãe, que ao tratar ele melhora, a justiça pode deixar com que ele visite supervisionado, né, visita supervisionada, e caso ele faça tratamento e ficar comprovado que melhorou, aí é a convivência normal. E existem casos, gente, que não é possível a convivência, que não é possível, né, o desenvolvimento do poder familiar, porque a pessoa tem, por exemplo, aí a gente pode colocar o alienado, né, a pessoa que tem psicopatia grave, que é a narcisista perversa, que tem um borderline, por exemplo, e que não trata em alto nível, alguns tipos de bipolaridade que leva a pessoa a ficar tentando suicídio o tempo todo, também não é recomendável, né? Que você deixe a criança ou o adolescente sem a companhia de alguém. Então, existe... Totalmente. Então, perigosíssimo. Doenças que eu preciso. Agora, o narcisismo, o narcisista perverso, ele é um caso que nos chama mais atenção porque ninguém percebe que ele que ele é doente. Porque ele manipula, porque ele é agradável, porque ele faz uma cena, porque ele cria um tipo. Coisas que o borderline não faz, que uma pessoa bipolar não faz, que às vezes um alienado, uma pessoa que tem esquizofrenia não faz. Ela não consegue controlar, ela não consegue fingir. Ela surta. E fica muito mais em evidência uma pessoa que tem esquizofrenia, um bipolar, do que um narcisista perverso, que é a arte da sedução, uma a pessoa arte que tem psicose, da manipulação. Entendeu? Uma pessoa que tem psicose. Então, essas pessoas, inclusive, elas dificilmente também determinados tipos Bom, apesar de eu conhecer pessoas que surtaram com esquizofrenia e já eram pais, já eram mães de crianças. Mas aí a criança não fica sozinha com aquele pai, com aquela mãe. A família não deixa, porque sabe que essa pessoa pode fazer mal, entendeu? Agora, o narcisista, ele tem uma peculiaridade muito, muito acentuada, porque ele disfarça e ele faz um mal que fica escondido por baixo de uma fumaça. É velado, é uma fumaça. Velada, por baixo de uma fumaça, e que essa fumaça, ela se sustenta, ela é sustentável para ele. Por quê? Porque eu não tenho uma legislação que defina isso como um risco, as pessoas não conversam sobre isso, e os juízes não têm preparo, como eu já disse. Então, qual que é o nosso movimento que foi lançado esses dias? Precisamos de uma lei sobre o narcisista perverso que proteja as nossas crianças. E aí, essa é a nossa missão. Além dos webinários, e agora em setembro nós vamos ter um sistema diferente de discutir isso que a gente está discutindo, talvez de uma forma de envolver mais a população, porque quando a gente envolve um filme, para quem não assistiu a Cruella, eu recomendo. Muito bom, a mãe da Cruella é uma narcisista perversa clássica. Aquilo ali entendeu? Daquele jeito. E aí, como é que a Cruella ficou? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos envolver a sociedade num evento que vai ser dia 25 de setembro, no período da manhã, no YouTube, em que nós vamos trabalhar com um paradigma de um personagem de um filme, né, que todos têm acesso, que é a Cruella, esse filme novo agora, que conta a história do nascimento da Cruella. E aí nós vamos trazer a doutora Silvia, duas advogadas com formação. Elas foram fazer psicanálise para poder trabalhar melhor os clientes delas. E vamos ter mais uma psicóloga aqui de Cuiabá, que trabalha com criança e família, e a presidente da Comissão de Adoção e a de Infância e Juventude, que é da AB e é da OAB. Ou seja, eu já ampliei o rol de pessoas influentes, com condições que tem, né, de grande importância, para trabalhar esse tema, que já estão lendo sobre o assunto e já estão
já debatendo desde hoje o assunto. E quando a gente cria um paradigma lúdico, né, que é esse da Cruella, talvez a gente clame por chamar mais atenção para mais pessoas conhecerem, né? Olha, então, só para falar para vocês, assim, vai ter esse filme da Cruella, que é a mulher lá do 101 Dálmatas. Está super legal esse filme. Quem não assistiu, assista. Eu vou conversar com vocês também, além de participar da live, eu vou falar um pouquinho, fazendo uma analogia com outras coisas. E também eu quero aproveitar agora para responder um pouquinho a Marta, que perguntou, que a gente sempre responde as perguntas aqui, que se a mãe narcisista melhora na velhice. Olha só, o que eu tenho visto é que muda o tipo, de fato, muda o tipo de manipulação. E muitas mães que estão ficando mais velhas, se elas têm espaço para continuar manipulando e para continuar deteriorando e desconstruindo os filhos, elas vão continuar fazendo isso. Mas se elas percebem que elas vão ficar à deriva e que elas vão precisar da ajuda desses filhos, elas podem mudar o tipo de manipulação. Mas a questão essencial delas não muda, elas vão estar sempre atrás do eu delas. É a parte egoísta, a parte de ver a si mesmo, que é o que importa. E outra coisa, aqui tem uma outra questão, assim, que atendi uma criança que o pai negava comida para a criança na visita. Então, até pode ser que esses pais estavam em briga e ele não queria dar comida, ou era por perversão mesmo, não queria dar comida. Seja a violência, seja o que for, é a violência psicológica, porque não dá... Seja o que for, é abuso emocional. É abuso emocional. E aí, o que se faz? Ah, não, vou dar comida para minha filha ou para o meu filho antes de ir para o pai. Quer dizer, eu vou me submeter a esse tipo de abuso e vai surgir outro. Então, é exatamente esse tipo de situação que a gente está falando aqui, que também não se tapa esses buracos com outros artifícios, porque o abuso existe. Então, e aqui o Márcio escreveu algo fantástico também, não existe cura ou remédio que faça uma pessoa parar de mentir. O esquizofrênico pode botar fogo na esposa, olha que ótimo, e chamar os vizinhos e dizer que está queimando o diabo. Um narcisista nunca faz isso, ele não reconhece o que ele faz de modo velado, e ainda, se acontece um desastre, algo muito ruim, ele vai culpar a vítima e de uma maneira tão estonteante que até a vítima vai duvidar e as pessoas para que ele vai contar o horror que pode acontecer no empurrão, ou seja, em qual for tipo de desastre que acontecer, ele ainda vai colocar a culpa na vítima ou vai sabiamente, se é que a gente pode dizer que você sabe, malevolamente, manipular dizendo que foi um acidente. E a vítima pode estar com medo e concordar com o abusador. Então, a situação é muito, muito, muito grave. E quem passa por isso sabe. A doutora Ana Lúcia, ela atende direto essas pessoas que são manipuladas. Eu atendo também. E que muitas vezes elas não têm muito discernimento da gravidade do que elas estão passando ou passaram. Eu sempre falo que depois de alguns anos ou algum tempo que vai caindo a ficha, a pessoa vai reconhecendo o horror que elas passaram. Porque quando elas estão nesse processo contaminado, muitas vezes elas perdem o discernimento, a extensão do drama e do perigo que elas estão vivendo. Então, que isso não aconteça com as crianças. Sim. Porque as crianças são totalmente defesas. Se com adultos muitas vezes acontece esse tipo de drama, imagine com as crianças que são vítimas reféns pequenas, sem defesas. Elas muitas vezes podem sofrer danos psicológicos de distorção de realidade muito graves. Então, esse tipo de trabalho de pedido jurídico, e esse movimento que a doutora Ana está fazendo, é mais do que importante, mais do que importante. A gente vai ampliar ele e vamos pedir uma força-tarefa aí de todos para nos ajudarem a botar em pauta todo essa importância, né, doutora Ana? Porque se eu tiver um projeto, se eu tiver uma lei que diz o que como a obrigação de todos se formarem sobre isso, entendeu? Porque, assim, houve uma conversa que o Senado iria aprovar uma lei para determinando que
os profissionais da área de psicologia, direito, a juízes, promotores fizessem um curso sobre o que é o narcisismo perverso, né? Então, eu acredito assim, que nós podemos criar um projeto de lei bem justificado, com base na ciência de quais são os danos e por quê, com base em números. Informar que hoje os testes eles ficam à mercê do juiz de determinar. E se o juiz determinar, a outra parte não fizer, ela não é obrigada a fazer, mas ela também vai perder o direito de visita do filho. Simples, é igualzinho a questão do exame para paternidade. Você não pode obrigar ninguém no Brasil, e tem lei civil, eu não posso obrigar ninguém a fazer teste nenhum. Nem de bafão, não sou obrigada, mas eu tenho a presunção de verdade. Quando uma pessoa não quer fazer o teste de bafão, tem a presunção, né? Quando a pessoa não quer fazer o teste de paternidade, tem a presunção, e que tem a presunção de quem não quiser fazer o teste correto para se identificar. Então, aí eu teria um arcabouço legal para, primeiro, facilitar a questão do pedido, porque aí o juiz não poderia negar. Segundo, a obrigação do Estado ter esse teste, porque o Estado não tem, Mato Grosso, por exemplo, nem para alienação parental. É contratado particular. Aí quem não tem dinheiro, aí tem que esperar ser liberado um dinheiro que vem de um fundo que leva 300 anos para vir esse dinheiro para pagar o psicólogo, porque o psicólogo não é obrigado a fazer relatório e nem perícia gratuito para ninguém, entendeu? O Estado de Mato Grosso não tem perito na área de psicologia para a vara de infância e juventude. E eu estou num estado... Isso é muito grave, muito grave. Não, eu não estou no estado pobre. Você não pode dizer, mas coitadinho do estado de Mato Grosso, né? Quase não produz. Eu sou celeiro do mundo, do país, no mínimo. Daqui saem milhões, gente. Então, é um total descaso no Brasil com as nossas crianças. Vai resolver? Pode ser que a princípio, não resolva, porque o nosso problema no judiciário, ele é caótico, mas sem a lei, hoje eu não resolvo nada, porque hoje eu fico à mercê do que o juiz vai entender, se ele vai pedir. Se eu advogo para uma pessoa que tem condições financeiras, é ótimo. Eu peço, ele dou, vou lá e pago a perícia e ainda pago a assistente técnico, que é a minha psicóloga do meu lado, para me orientar. Eu não sou psicóloga, entendeu? Eu não sou psicóloga, cada um no seu quadrado. Então, eu sempre vou precisar de uma assistente psicóloga para me dizer se aquela pergunta é razoável, não é, se aquela informação é daquele jeito ou não. Mas, para a grande maioria da população brasileira, o Estado tem que ser esse mantenedor, até porque isso está previsto no ECA. É obrigação do Estado fomentar isso para a proteção da criança. Então, se eu sei que existe uma doença que acomete genitores, tanto do sexo feminino como do sexo masculino, que tem um índice alto, né, de presença na sociedade, e que isso deteriora pessoas para outra sociedade, e que a criança ou adolescente corre risco, é obrigação do Estado ter a lei, ter a obrigação legal de proteger. E aí, o que essa lei vai prever? Vai prever a necessidade de se fazer o teste, como vai se pedir, vai definir o que é narcisismo perverso, vai definir, entendeu? Como fazer para poder solicitar, o que vai acontecer depois que prova. Porque hoje é muito subjetivo, né? Um psicólogo coloca lá, mas eu tenho que afastar. Ele recorre, aí o tribunal pode achar que não é bem assim, mandar refazer. Então, nós estamos muito suscetíveis a mudanças e não tem como. Então, assim, hoje, para você conseguir afastar uma criança de um genitor, você tem que ter uma super estratégia. Inclusive, tem uma pessoa aqui que perguntou assim, eu já entro pedindo teste? Não é assim.
Porque se você vai pedir esse teste com base em quê? Para você pedir o teste hoje, como é que eu faço para poder... Se eu chegar lá e falar assim, olha, o pai dessa criança está fazendo isso, eu quero um teste. Você mandar eu voltar para casa, entendeu? Eu tenho que ter uma base, alguma coisa. Então, assim, quais são os indícios? A criança está indo mal na escola? Existe algum professor que a criança contou alguma coisa que pode te dar uma declaração? Existe a psicóloga da criança, já levou? Ah, se levou, ela tem que colocar o que está acontecendo com a criança. E de onde aquilo está saindo? Para que você possa entrar com uma ação dizendo, olha, a criança está sofrendo abuso emocional, assim, 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 assado. Existem os indícios. Aí eu vou colocar todos os indícios lá, porque eu tenho que provar. Tem que provar. Com lei ou sem lei, a gente tem que provar que aquilo é verdade. O que acontece quando eu não tenho a lei? Quando eu não tenho a lei, primeiro, não se discute sobre isso. Segundo, tem dificuldade de promoção de uma ação melhor. E terceiro, eu não tenho preparo nenhum de quem está lá do outro lado, que é o juiz, o promotor e tudo. Se eu tenho uma lei que fala que isso existe, que isso funciona, que isso é assim, e que tem que ser treinado, principalmente que tem que ser dado treinamento nessa área, eu vou ter pessoas melhores preparadas, até para uma entrevista e um depoimento pessoal, a juíza vai conseguir entender o que está acontecendo, porque elas têm experiência de vida. Olha só, doutora Ana, falta 2 minutinhos para nós terminarmos. Sim. Eu quero te agradecer muitíssimo sobre toda essa informação e conhecimento que você deu. É super necessário, tenho certeza que as pessoas adoraram isso daí, porque é super importante, é muito sério. E aqui tem um alerta novamente do Márcio, que é sempre muito bem-vindo, de todos vocês. O Márcio fala que o Senado é um ninho de narcisistas, temos que ter cuidado. E não só o cenário, o Senado pode ser, mas a gente está numa era, século XXI, a era do narcisismo. Então, esse é o ponto fundamental para que essa lei seja vigorada, né? Então, nós vamos chamar de novo você, doutora Ana Lúcia. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar. E fiquem de olho nas nossas redes sociais, porque por esses próximos dias nós vamos ter que movimentar esse projeto. E nós vamos precisar de vocês, porque a população do país inteiro vai ter que opinar se quer realmente essa lei. Então, uma vez levada à instância correta, e eu tenho várias formas de fazer isso, podem ficar tranquilos, e a doutora Silvia sabe que isso existe, então nós vamos fazer exatamente o que tem que ser feito da melhor maneira, mas ninguém muda o mundo sozinho, né? Nós mudamos o mundo a partir da necessidade de toda uma sociedade, porque ninguém faz uma lei porque quer fazer. A gente uma lei ela é feita porque a população também clama por ela. Então há necessidade sim que vocês nos acompanhem, porque a hora que a gente pedir ajuda e falar, gente, tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, vocês estarão disponíveis e vão convocar quem for necessário para ajudar que esse projeto tome forma e o melhor caminho para ajudar as nossas crianças. Muito obrigada, doutora Silvia, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada. E semana que vem, live, e vou passar o tema para vocês ao longo da semana. Um grande beijo e quanto mais despertos, melhor. Vamos despertar todo mundo. Beijo.